irmãos, sejam bem-vindos aí à nossa reunião online do NER. Vocês vão perceber que essa é uma gravação, que a apresentação já está no ar, e nessa gravação é uma forma que nós encontramos de podermos ter esse contato antes do início da palestra. Houve uma pequena modificação na forma como o Facebook faz essa fala online e nós não conseguimos fazer o compartilhamento intercalado entre a nossa imagem e a apresentação. Então nós optamos por fazer dessa forma e ao longo da palestra nós vamos estar com a apresentação e a minha voz ao vivo, ok? Então nós vamos pedir a vocês que deixem a jarra com um paninho em cima, ok? Ou como o Paulinho tinha falado na oportunidade, um papel toalha, da melhor forma que vocês encontrarem, desde que ela fique tampada, ok? Para que nós, ao longo da nossa palestra, esteja protegida, para que nós possamos fazer a fluidificação da água no final da nossa palestra. Ao interromper essa gravação, vocês irão perceber que a prece será feita ao vivo, para que nós possamos unir os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para que a palestra ocorra da melhor forma possível, quanto com a vibração de todos. Então, a prece será feita junto com vocês. Então, nós vamos pedir para que vocês, nesse momento, fechem seus olhos, para que nós possamos iniciar a nossa prece. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos os amigos espirituais que certamente estão aqui agora conosco, unidos no mesmo pensamento, unidos na mesma sensação, de podermos alcançar os objetivos dessa nossa reencarnação. Fomos um dia criados simples e ignorantes, passamos pela evolução do espírito, e hoje aqui nos encontramos para essa nossa reunião, para falarmos de Jesus, falarmos do Evangelho, do livre-arbítrio, e que nós possamos alcançar, Pai, os objetivos. Nossa única intenção é de crescermos como espíritos, crescermos como seres humanos, crescermos nesse momento em que o nosso planeta vive, mas que nós possamos, unidos com o mesmo ideal, pensando cada vez mais positivo, deixando o pensamento negativo para trás, juntos com essa energia positiva que todos nós estamos gerando nesse momento, nós alcançaremos com certeza esse objetivo. Querido Ismael, queridos amigos espirituais, querida vovó Benedita, irmão Bento, demais protetores da nossa casa, esse oásis no deserto do sofrimento, que nós estejamos juntos durante esse tempo, durante essas palavras que nós vamos tentar colocar. Assim, unidos por todos esses irmãos, unidos com Kardec, Ramatiz, com Jesus, nosso irmão mais velho, mas sempre, acima de tudo e de todos, está Deus, nosso Pai, o Criador, o qual pedimos a permissão para iniciarmos a nossa palestra de hoje, dando juntos felizes, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, foi uma forma de nós estarmos juntos com vocês. Vocês vão perceber que ao longo da apresentação, vocês só ouvirão a minha voz, e nós vamos juntos falar do Evangelho, falarmos das leis morais e do livre-arbítrio. Então, a grande intenção, eu sempre procuro imaginar a intenção dos nossos amigos espirituais. Quando nós falamos do Evangelho, há quanto tempo isso foi escrito, há quanto tempo, antes mesmo de ser escrito, quanto tempo essas informações foram passadas de pai para filho, né? Durante todo um tempo, para depois isso tivesse sido traduzido do sânscrito para o grego. O sânscrito hoje é uma língua que já não é mais usada. Aí você faz a tradução do grego para outras línguas até chegar até nós. A gente pode imaginar não
mudanças catastróficas, vamos dizer assim, mas algumas alterações, até porque algumas linguagens eram muito pobres, no sentido de uma única palavra significar várias coisas, né? Teria várias traduções. Quando você vai à Bíblia, por exemplo, no Velho Testamento, a palavra que usaram, né, que traduziram como serpente, ela poderia ser traduzida de mais de 50 formas diferentes, inclusive o mal. Então, resolveram usar, né, a serpente para que nós pudéssemos entender sobre o bem e o mal. É claro que nós, de forma alguma, vamos estar aqui criticando. Talvez nós já tivéssemos participado, né? Nós somos reencarnacionistas, nós já vivemos várias vidas e nós provavelmente participamos de todos esses procedimentos, de todas essas idas e vindas do nosso Evangelho. Então nós vamos começar pensando o que é Evangelho. Olha só que interessante. Evangelho vem de uma palavra do grego, euangelion, que pode significar, já tem várias traduções. Boa nova, boa notícia, boa mensagem. Vocês vejam, né? Boa notícia, boa mensagem. É claro que a partir do momento que Jesus esteve conosco e que a palavra dele começou a navegar pelo mundo, nada melhor do que essa boa nova que nós estamos vendo. Então nós vamos encontrar em Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, nós vamos encontrar o seguinte: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, lá em Lucas, capítulo 2, nós já vamos encontrar essa boa nova, porque a partir do momento que Jesus se encontra entre nós, ele deixou para nós as mensagens necessárias e suficientes para a gente sobreviver a tantas dificuldades. Como que nós vamos poder ser felizes na caminhada do Espírito, na caminhada das nossas dores e sofrimentos, através dessas boas novas, nós vamos encontrar a beleza, a natureza das palavras de Jesus, nessa grande vontade que, vocês imaginem, né? Jesus, governador do planeta Terra, um espírito que não precisava vir para cá, ele decide, já de muito tempo, fazer com que nós progredíssemos na palavra de Deus, e ele sabia que seria muito importante a sua vinda. Sabia como seria recebido, saberia tudo o que ia acontecer, e mesmo assim, ele está conosco, ele está dirigindo, ele está no leme, por mais dificuldades que nós possamos imaginar que estamos passando, porque estamos passando. Certamente, já falamos sobre isso, quando falamos de lei de causa e efeito, quando falamos de reencarnação, mas nunca é demais relembrarmos que nada acontece por acaso. E Jesus vem mostrando para nós, ao longo do tempo, ao longo de todas as informações que ele nos passa, essa beleza que é o Evangelho. Porque, na realidade, se nós formos olhar as passagens, é quase que uma receita de bolo de como ser feliz. Fazer com que o outro seja feliz, fazer a caridade, saber separar o joio do trigo. Quantas informações nós temos dentro do Evangelho que poderia hoje, inclusive, talvez não estivéssemos passando por tanta dificuldade. Porque tudo é resultado, não há efeito sem causa. Se nós não tivéssemos gerado esse efeito, muito provavelmente hoje nós não estaríamos passando por todas essas dificuldades que estamos passando.
O Evangelho é a síntese das leis cósmicas trazidas por Jesus. Vamos colocar na nossa mente, é muito importante que nós possamos desenvolver isso em nossa mente. Nós não podemos mais imaginar que nós somos um planetinha azul perdido no universo e que Deus, na sabedoria que nós gostaríamos de imaginar, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não seria o único planeta habitado. Isso não entra mais na nossa mente. Quando nós entendemos Jesus como essa Deus, como essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ele é bom, é justo e amoroso. Então, é claro que ele daria oportunidade para que vários outros planetas, várias outras civilizações pudessem estar aquém de nós e outras muito superiores. Porque os espíritos são criados simples e ignorantes para que possam, numa trajetória infinita, chegarem à perfeição. E o que nós vemos hoje? Que os cristãos estão separados por seitas diferentes devido a um nível diferente de evolução de cada um, nível que determina o grau de compreensão da mensagem evangélica. Pode parecer nessa frase, né, diferente de evolução, que você teria um cristão mais evoluído do que o outro. Não diria dessa forma. Né? Nós poderíamos entender isso quando... O que é essa diferença de evolução? O tempo que cada um de nós tem a partir do momento que fomos criados. Ou se nós pudéssemos melhorar o nosso entendimento, a partir do momento em que nós já desenvolvemos a nossa consciência. A partir do momento que entramos para o reino nominal, aonde nós começamos a desenvolver o nosso livre-arbítrio, que vamos falar um pouquinho mais para frente, mas com a nossa consciência, com a nossa individualidade. Então, é claro que você vai ter pessoas com entendimento, você vai ter pessoas que vão levar as mensagens evangélicas ao pé da letra. Você vai ter pessoas que vão conseguir pegar um texto do Evangelho e ter uma interpretação diferente. Por exemplo, se nós formos nas parábolas, as parábolas são riquíssimas para nós podermos falar sobre isso. Vamos imaginar a parábola, por exemplo, da rede. O que diz a parábola da rede? O reino dos céus, ele é comparado a um mar, e você tem um pescador, esse pescador lança a rede no mar. E aí ele pega vários peixes. E aí ele pega esses peixes. Você vai ter peixes bons e peixes que não estão adequados para você consumir. Aqueles peixes que são bons, você vai guardar. Os que não são, você vai jogar fora. O que Jesus estava querendo dizer daí? Se você levar ao pé da letra, você vai imaginar uma pessoa que vamos imaginar essa pessoa somente do berço ao túmulo. Imaginando dessa forma, você vai ter pessoas que, mesmo antes de morrerem, né, de desencarnarem, como dizemos, você já vai saber se aquele peixe vai ser aproveitado ou vai ser jogado fora. Se você hoje, pensando dessa forma, tá? Pegando a parábola ao pé da letra, se você jogar uma rede dentro de um presídio, como é que você vai fazer essa separação? Será que você vai conseguir algum peixe que você possa aproveitar? Sem querer julgar os nossos irmãos que estão lá. Mas se você imaginar essa parábola de uma outra forma, elevando o pensamento, elevando o seu estudo, você começa a imaginar que através da reencarnação, o que a reencarnação mostra? Que você pode melhorar. Se você numa determinada vida, você não conseguiu desenvolver tudo aquilo que você precisava desenvolver, vamos imaginar que você tenha lá os
os mandamentos: não roubar, não matar. Se numa vida você já não mata, mas ainda rouba, você não aprendeu todas as lições. Você vai ter que voltar e realizar. Na próxima, você não vai matar e não vai roubar. Mas e os outros mandamentos ou pronunciamentos? Então, a cada oportunidade nós vamos ter a chance, nós vamos ter a cada reencarnação uma oportunidade. E o reino dos céus, o que é o reino dos céus? É a perfeição? Podemos imaginar esse momento de migração que nós estamos vivendo? Eu poderia traduzir essa passagem evangélica, essa mensagem evangélica, que os peixes, entre aspas, bons, que eu vou retirar da rede, vão ser aqueles que vão permanecer no planeta Terra quando a Terra estiver no mundo de regeneração. Quais são aqueles peixes que eu separei que não são bons? São espíritos que vão ter que ser levados para um outro planeta para que possam ajudar outras humanidades a crescerem, porque terão na sua bagagem, na sua memória espiritual, quantos ensinamentos, o desenvolvimento social que ele poderá ajudar um povo como nós estávamos quando chegaram os nossos irmãos de capela. Né? Então, e nada acontece solto, mais uma vez. Nada acontece sem que Deus, sem que os nossos amigos espirituais possam saber. Muito antes da vinda de Jesus, outros espíritos, outros emissários nos trouxeram ensinamentos muito importantes. Krishna, Zoroastro, Hermes Trismegisto, Buda, Moisés, Maomé, Sai Baba na Índia. No mundo inteiro renasceram espíritos com a missão de trazerem essa mensagem evangélica, de trazer a mensagem de Deus, as leis morais, preparando o caminho, né, para que Jesus pudesse chegar. Claro que Sai Baba veio depois, né, de Jesus, só para a gente colocar aqui cronologicamente no tempo. Então, vocês vejam o quanto que é importante nós percebermos que nós não estamos soltos no mundo, nós não estamos perdidos. Deus nos colocou num planeta para que nós pudéssemos evoluir, para que nós pudéssemos crescer, até nos tornarmos. Então, veja só de quantas formas diferentes você pode traduzir ou entender uma parábola de acordo com aí sim, a evolução do espírito, porque a evolução do espírito vai traduzir o quê? Como você consegue entender aquela mensagem evangélica. Então, por que nós fazemos essa ressalva? Porque nós não podemos, por exemplo, achar que nós somos mais evoluídos que os nossos irmãos evangélicos. Jamais. Você poderá, talvez, encontrar entre a comunidade evangélica um espírito com muito mais reencarnações do que nós. Mas que, no momento em que ele se encontra na sua história reencarnatória, era preciso que ele tivesse um momento, digamos assim, religioso, em que ele não alcança aquela interpretação. Ele alcança apenas aquele estágio de interpretação. Então, não existe melhor e nem pior. O que vai existir são separações aonde você vai ter espíritos que alcançam uma determinada interpretação e outros não. Mas o importante é que a mensagem, qual é a mensagem da parábola da rede, em que você poderia, em outras formas, satisfazer a todas as religiões? Qual é o peixe bom aproveitado por Deus? São aqueles peixes que fazem, são os seres humanos, né? Que fazem a caridade, que ajudam os outros, que compreendem Deus, que são monoteístas, acreditam no Deus único. Percebe como essa mensagem ela é atual e universal.
dependendo da interpretação de cada um. Então, as religiões são caminhos mais curtos ou mais longos. Quanto mais verdades espirituais ensinam, mais libertam seus seguidores da ignorância e do primarismo espiritual. A maioria ainda está presa apenas às exterioridades e a liturgias. Eu sempre uso, quando falo sobre esse assunto, uma experiência que eu tive na faculdade, porque eu estudei numa faculdade católica, Universidade Católica de Petrópolis, e lá tinha uma matéria chamada CMR, Ciências Morais e Religiosas. Num determinado período, versava nessa matéria a verdade, era o título do semestre, né? A verdade. E tinha lá várias verdades, e uma delas é que fora da igreja não há salvação. Eu já estava iniciando os meus estudos no Espiritismo, e aquilo, sinceramente, me incomodou bastante. Fora da igreja não há salvação. Pois bem, aí eu fiz uma pergunta ao professor, que não era padre, era uma pessoa que se colocava como ex-seminarista, ok? Então eu estou dizendo para vocês, contando o que ele disse para mim, ok? Só para ficar bem claro que eu não estou falando que é o dogma da igreja, que a igreja diz assim, mas foi o que eu ouvi do professor, ok? Pois bem, aí eu comecei a perguntar, professor, eu chamava de mestre na época, mestre, mas me diz uma coisa, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Imagine uma família que seja muçulmana. Essa família muçulmana acredita em Maomé, acredita que Jesus é apenas um profeta, mas que não é filho de Deus, que Maomé é a figura máxima para eles, e ele nasceu nessa família, cresceu nessa família, casou com uma pessoa muçulmana, teve filhos muçulmanos e vem a morrer. Ele não encontraria a salvação porque ele não era da igreja? E aí a resposta foi categórica, sem sequer pensar na resposta. Não, porque a verdade é que fora da igreja não há salvação. Aí eu continuei conversando com ele e tal, não muito satisfeito, aí você imagina, né? Povo de faculdade. Aí o pessoal, ele está com a razão. Aí no final das contas, para encerrar a conversa, ele diz para mim o seguinte, olha só, há mistérios da fé que não nos cabe penetrar. Essa frase, para mim, foi final. Eu nunca mais fiz pergunta na aula, porque certamente eu vi que naquela hora aquele professor ele não conseguiria mostrar para mim a minha dúvida. Porque verdade, né? O que é a verdade? Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Se eu imagino um Deus bom, justo e amoroso, ele não seria capaz de, entre aspas, inventar um povo que teria uma religião diferente e que não permitiria que essa pessoa entrasse no reino dos céus. Como pode isso? Como é que pode entrar na nossa cabeça algo parecido com isso? Né? Então, perdão, a maioria ainda se encontra preso a essas exterioridades. Esse meu professor ainda estava preso nisso. E mais, veja só que beleza na frase do nosso querido Chico. O Chico Xavier, ele disse bem claramente, se Kardec tivesse dito algo diferente, de fora da caridade não há salvação, talvez eu não fosse espírita. Então, ao estar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, nós podemos visualizar a grandeza dessa frase. Não importa a religião, não importa o que você pensa, não importa sequer se você tem religião. Se você for uma pessoa que vivencia a caridade,
você será salvo. E aí, algumas pessoas aqui, né, se nós estivéssemos na palestra e pudéssemos fazer perguntas, alguém poderia até perguntar, né, mas e o que é ser salvo? Deixar aí um pouquinho para nós refletirmos. O que é ser salvo? Ser salvo é ter uma Ferrari? Não, não é. Ser salvo é poder comprar um iPhone 11? Não, não é isso. Então, o que é ser salvo? Ser salvo é nós conseguirmos alcançar o reino dos céus. O que é o reino dos céus? A perfeição. Sermos espíritos superiores, felizes, estarmos em mundos felizes, mundos superiores. Esse é o grande objetivo e pelo qual nós fomos criados. Para isso fomos criados, para sermos felizes, né? Então, estamos aí juntos nessa, estamos nesse processo de crescimento juntos e vamos lá alcançarmos essa oportunidade. Vamos em frente. Então, nós temos uma separação entre Novo e Velho Testamento, não é isso? O Novo e Velho Testamento, se nós olharmos assim o Velho Testamento e lermos o Velho Testamento, nós vamos encontrar lá muita raiva de Deus, né? Se você não cumprisse as palavras de Deus, Deus te eliminava. Então você encontra lá um Deus assim vingativo, né? Aonde as pessoas talvez tivessem muito medo desse Deus. Mas com a vinda de Jesus, e eu sugiro aqui o Evangelho à Luz do Cosmo, que é um livro maravilhoso, uma obra psicografada pelo nosso querido Hercílio Maes, não menos importante, o Evangelho segundo o Espiritismo, nosso querido Allan Kardec, e a própria Bíblia, que nos traz as informações, com as suas várias traduções, mas que podem nos ajudar em estudo, na interpretação do que lá encontramos, para nós alcançarmos esse grande objetivo de crescer espiritualmente. Então, de acordo com Jesus, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 20, nós vamos encontrar: no fim da ceia, fez com o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento em meu sangue, que é derramado por vós. É como que Jesus estivesse ali escrevendo um novo capítulo da humanidade, dizendo para os seus apóstolos: estamos criando um momento na nossa humanidade, estamos criando um instante no tempo, aonde esse Novo Testamento, onde nós chamamos lá de Evangelho, que significa boa nova, que significa uma boa notícia, que alguma coisa estava mudando. Jesus, ao longo da sua estadia aqui conosco, as pessoas não conseguiam entender a diferença entre ele e Barrabás, por exemplo. Judas, tão mal compreendido, apenas fez o que fez porque achava que quando Jesus fosse preso, Deus enviaria os anjos para socorrer a Jesus. E quando viu que isso não ocorreu, desespera e faz o que faz, né? Então, vocês vejam a importância do momento histórico que vivemos há mais de 2000 anos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, está bem claro: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O que está dentro dessa mensagem? A verdade, vamos imaginar a verdade com todos os ensinamentos de nosso Deus, com as suas leis morais, com a lei natural, com todos os mandamentos, pecados. Imaginem todas as verdades trazidas que estão no Corão, que você vai encontrar no Bhagavad Gita, que você vai encontrar em todos os livros sagrados. Existe um véu sobre a verdade.
E quando Jesus esteve aqui entre nós, uma das suas grandes tarefas foi retirar esse véu. Como numa das suas parábolas que continua muito atual, que é a parábola da candeia, talvez uma das que eu mais goste, onde diz que você não adianta você pegar a candeia, né? Que seria como se hoje em dia a gente falasse de uma vela, por exemplo. Eu não vou botar a vela debaixo da cama. Aonde que eu tenho que colocar a vela? Sob o velador. O que é esse velador? É um lugar o mais alto que a gente possa imaginar para iluminar a maioria de pessoas. E na antiguidade, luz também significava conhecimento. Então, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais condições de crescermos espiritualmente, de vencermos o nosso sofrimento, nós vamos ter. Então, a verdade espiritual está conosco, a beleza do Evangelho está conosco. Esperamos nós que possamos vivenciar tudo isso. E aí um pouquinho de história para nós verificarmos que tudo é questão de interpretação. Olha só. O chamado Novo Testamento oficial relata apenas 3 anos da vida de Jesus. Se nós formos lá no Novo Testamento, começa no batismo, né, quando João Batista realiza o batismo de Jesus. A partir daí, e nós podemos perceber que os 4 evangelhos são muito parecidos. Você pega uma passagem que é segundo João, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. Então, relata apenas esses 3 anos. Um padre muito culto, chamado Jerônimo, ele foi chamado pelo Papa Damaso I, ele revisou, ele reuniu todos os manuscritos todos os manuscritos antigos e apenas aceitou escrituras que constavam terem sido escritas por João e Mateus, quer dizer, Mateus e João conviveram com Jesus, e Marcos, que sequer conversou com ele. E Lucas, que também não conviveu com Jesus, porque ele era idôneo, era um médico, e no seu relacionamento com Paulo de Tarso. Gostaria até de sugerir aqui um filme que deve estar aí, que eu acho que nessa nossa quarentena, né, nesse momento que nós nos encontramos em casa, busquem aí nos canais de televisão um filme muito bonito, que é exatamente a história de Lucas fazendo entrevistas com Paulo. Paulo já está preso e Lucas vai fazer... Então, o Evangelho de Lucas foi contado por Paulo. E Lucas, né, não conviveu com Jesus. Então, desses 4, surgiu a resumidíssima Vulgata Latina, que é a base do catolicismo apostólico romano, até os nossos dias. O chamado Evangelho Católico. E 40 evangelhos que foram censurados viraram apócrifos. Vamos imaginar a beleza do Evangelho de Maria, o Evangelho da nossa querida Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de tantos outros. Não conviveram com Jesus? Por que só 4 histórias foram aceitas? Aí vocês vejam a beleza da espiritualidade. A espiritualidade vai nos soltando as informações, vai nos soltando as verdades aos pouquinhos. Olha só que bonito nós encontramos em 1945, final da Segunda Guerra Mundial. O Evangelho de Tomé, preservado em uma versão completa, num manuscrito copta, em Nag Hammadi, é uma lista de 114 ditos atribuídos a Jesus. Alguns são semelhantes aos dos evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas outros eram desconhecidos até a descoberta desse manuscrito. E olha que interessante,
Tomé, né? Tomé não é aquele que tinha que tocar nas chagas para poder acreditar? Estou deixando aqui uma mensagem para o meu querido Luiz. Então, o Evangelho de Tomé é riquíssimo. Se vocês forem na internet colocar o Evangelho de Tomé, vocês vão encontrar lá. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um para vocês. A forma narrativa, e Tomé não conta história. Tomé é conciso, é direto, é objetivo. São frases ou ditos, diálogos breves de Jesus aos seus discípulos, contado por Tomé, dito Dídimo, que é gêmeo em grego, sem incluí-los em qualquer narrativa, nem apresentá-los em texto filosófico ou retórico. Vamos dar aqui um exemplo. Olha só, o dito 37, né? Aqui em cima nós falamos em 114, esse é o 37. Os seus discípulos disseram, abre aspas, quando te revelará a nós e quando te veremos? Então os apóstolos, né, perguntaram para Jesus, quando é que você vai se revelar e quando é que te veremos? Jesus explica, quando vos despirdes, sem vos envergonhardes, e tomardes as vossas vestes, e as colocardes sobre os vossos pés, como crianças, e as pisardes. Então vereis o Filho do Deus vivo, perdão, faltou ali a palavrinha, e não tereis medo. A gente precisa raciocinar bastante para poder entender isso. Porque, na realidade, o que Tomé está querendo dizer aqui com relação às palavras de Jesus? Que nós precisamos deixar a materialidade de lado. Que nós podemos nos despir de nós mesmos. Não nos preocuparmos com a nossa atual personalidade. Pensarmos no nosso espírito. E, mais uma vez, como crianças. Por que a criança? Por que Jesus utilizou a criança como exemplo? Porque a criança é sincera. Experimenta fazer uma pergunta para a criança. A criança ainda não tem aquela maldade de o que eu digo aqui nesse momento para que essa pessoa não fique chateada comigo. Se você perguntar se você está feio, ela vai dizer. Porque ela é sincera, a criança é honesta, a criança é simples. Então, quando isso acontecer, vocês vejam que isso é atemporal. Jesus não disse quando isso ia acontecer. Ele coloca uma situação, e somente quando nós nos colocarmos nessa situação é que nós vamos ver o Filho do Deus vivo. E não teremos medos. Nós não teremos medo. Então, meu querido Luiz aqui, eu pedi a ele para procurar o nome do filme para mim, porque eu não estava me lembrando. É Paulo de Tarso e a história do cristianismo primitivo. Então, se vocês quiserem lá buscar, certamente vocês vão ter uma surpresa com um filme belíssimo, instrutivo, para nós aprendermos, né, sobre o Evangelho. Então, vocês vejam a importância de quando nós tomamos posse de uma passagem de Jesus, como é importante nós tentarmos, né? Na realidade, nós tentamos fazer uma tradução, uma interpretação do texto que nós estamos vendo. Então, qual é a conclusão que nós podemos chegar desse momento, né, do Evangelho? O grande objetivo a ser alcançado pelo Espírito é a libertação do Deus em nós. E é através do conhecimento e da vivência do verdadeiro Evangelho que o Espírito chega lá. O que é libertar o Deus em nós? Nós ainda temos uma forma de procurar Deus nos templos. Vocês vejam essa grande oportunidade que nós temos. Vocês imaginem a frase do nosso querido Chico Xavier. Deus não quer que nós nos sacrifiquemos.
Deus não quer que nós subamos montanhas, Deus não quer que façamos sacrifícios. Certamente ele se lembra, né, de momentos onde o próprio Chico passou por grandes dificuldades. Deus não quer isso. A única coisa que Deus quer para nós é que nós nos amemos uns aos outros. Então, quando nós tivermos a noção clara disso, eu estou libertando esse Deus que está fora hoje, para que nós possamos libertar o Deus que está dentro de nós. Nós somos essência de Deus, nós fomos criados por Ele, nós somos partículas de Deus. E é através desse conhecimento e da vivência. O que é a vivência do verdadeiro Evangelho? É fazermos o que lá se encontra. Quando nós vemos, por exemplo, a parábola do bom samaritano, que beleza de ensinamento que lá se encontra. Para que nós possamos entender a parábola do bom samaritano, eu preciso saber o que é um fariseu, preciso saber o que é um publicano. Porque Jesus, quando conta essa história, ele está falando de caridade, e um fariseu, que era, vamos dizer, para a gente poder entender, é como se fosse um pastor, um presidente de centro, um padre, alguém que é um doutor da lei, alguém que conhece muito a lei em termos práticos, em termos escritos, vamos dizer assim. E aí Jesus começa a contar essa história de uma pessoa que é assaltada e que ela fica à morte, e aí chega um samaritano. O que é o samaritano? O samaritano era uma pessoa que vivia na região da Samaria, por isso chamado samaritano, e que era muito mal visto, porque eles eram considerados marginalizados pelos judeus, porque eles tinham uma forma totalmente diferente de enxergar a lei de Deus. Então, é como se as pessoas não aceitassem os samaritanos. Aí Jesus vai dizer que a única pessoa, né, ele diz que um sacerdote passa ao longo e não ajuda, e que a pessoa que ajuda é justamente aquela pessoa que, socialmente falando, não prestava, entre aspas. E aí ele pergunta para o fariseu: entre todas as pessoas que não ajudaram e o samaritano, quem foi que cumpriu a lei de Deus? Quem é que foi caridoso? E vocês podem perceber lá no Evangelho que aquela pessoa que está conversando com Jesus não diz a palavra samaritano. Quando Jesus pergunta quem foi a pessoa que fez o bem, a pessoa responde por Jesus: aquele que atendeu às dificuldades daquela pessoa. E o que Jesus quis dizer com ele? Viva as leis de Deus. Não é importante se você é sacerdote, não é importante se você é médium, não é importante se você é pastor. O importante é você pegar o que está dentro do Evangelho e praticar. Faça para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Então, sem dúvida alguma, o Evangelho bem entendido e vivenciado é uma bússola que vai estar indicando para nós o caminho real, o caminho correto, o caminho de quê? Da redenção espiritual. Palavras de Ramatiz: o Evangelho crístico é o mais perfeito código de conduta moral da humanidade. Se nós olharmos o Evangelho, lá está tudo que nós podemos pegar de coisas boas. E o nosso Gabriel Garcia Marques, escritor, olha só que bonito: a única hora que é lícito a um homem olhar o outro por cima é aquela em que um cai e o outro lhe estende a mão, o outro lhe dá a mão para que ele possa se levantar. E aí essa frase ela pode fazer com que nós nos lembremos de várias outras, né? Tem uma frase que eu acho que é muito importante, que a maioria de nós aqui já deve ter lido, que você só conhece verdadeiramente uma pessoa quando você percebe como ela trata
as pessoas que estão numa situação inferior à dela. Quando aquela pessoa riquíssima passa pela pessoa que está ali responsável na portaria do seu prédio. Bom dia, boa tarde, como você está? Como vai? Está se protegendo? Né? Muitos de nós acham que realmente é importante ficar em casa. E claro que é, lógico que é. Nós precisamos cumprir, né, com as orientações que recebemos. Mas e aquelas outras pessoas? Como fica? Então, é muito importante que nós possamos ver o outro verdadeiramente como nossos irmãos. Então, a conclusão que chegamos do Evangelho é que nós ainda temos um caminho longo, muito longo pela frente, mas que, graças a Deus, nós já aprendemos, já ouvimos falar sobre reencarnação. Percebe como realmente é uma prova de que Deus nos ama? A reencarnação é uma prova que Deus nos ama. Porque se eu não conseguir fazer isso hoje, amanhã, certamente, nós vamos aprender. Lei moral. A gente fala muito em ética, né? Em moral, mas hoje a gente vai falar de lei moral. A lei moral, outra dessas leis, o leva a incorporar o conhecimento do seu aspecto espiritual moral em todos os sentidos. Essa lei moral é perfeitamente sintetizada no Evangelho trazido por Jesus. Então, moral, a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal, o certo do errado. Você encontra uma carteira e essa carteira, no seu interior, tem um documento. Aquele documento tem um nome. Então, você pode, tendo um certo trabalho, né? Você ter uma condição de poder achar aquela pessoa através do seu documento. E vocês vejam que interessante, né? Todas as vezes que isso acontece, isso vai para a rede social, como se fosse assim a pessoa que pega uma mala, que pega um documento, que pega um valor e devolve para o dono, é um super-homem. É uma pessoa assim, é um ET, é um extraterrestre, é uma pessoa muito diferente dos demais, quando na realidade, se nós analisarmos friamente, ele fez o que era o seu dever fazer. Todos nós deveríamos agir dessa forma. Deveríamos achar diferente aquele que talvez não fizesse dessa forma. Porque nós já temos condições de distinguir o bem do mal, o certo do errado. E 3 causas que podem levar à queda moral: fraqueza moral, indolência, maledicência. O que é a fraqueza moral? Esse exemplo que nós podemos dar, que nós falamos agora há pouco. A pessoa achou uma carteira com um documento, e aí o que ele faz? Não, ele fica com os valores monetários que ali estavam e deixa a carteira no correio, deixa que a pessoa procure. Pelo menos entregou os documentos, né? Mas caiu no problema material. A indolência é pecado capital, né? Lá, a preguiça. Maledicência, o que é maledicência? Você falar mal do outro, você pegar uma informação e você jogar para frente. Acho que hoje em dia, né, a gente podia trocar aqui maledicência por fake news. O que são as fake news? Maledicência. E nós deveríamos, na realidade, passar essa informação por filtros. Essa notícia que eu recebi é verdade? Essa notícia é verdade. Aí eu vou passar por um novo filtro. Isso vai ajudar aquela pessoa? Aí depois eu posso fazer um outro filtro. Será que isso não vai prejudicar uma outra pessoa? Então nós precisamos analisar todas essas informações. Gostaria até de aproveitar
esse momento, né? Porque existe uma campanha que foi disparada pela Zezé, pelo Dércio, pelas pessoas responsáveis pela nossa mídia social, que é o Facebook, o Instagram, para que ao invés de nós falarmos o código, né, dessa doença que nós estamos vivendo hoje, que eu vou me permitir não falar, senão eu levo um puxão de orelha do meu querido Dércio, para Convida 20. Olha só que legal. Você substitui uma palavra que gera negatividade por uma outra palavra que gera positividade. Convida 20. Olha que bacana. 20, nem sei o motivo, talvez de 2020, mas não importa. O importante é que nós façamos essa substituição. Então, eu não vou estar sendo indolente, eu não vou estar sendo preguiçoso, eu não vou estar sendo descansado. Eu vou ter uma força de vontade para que todas as vezes que chegar uma mensagem para mim e essa mensagem ser negativa, eu não passar para frente. As pessoas hoje não estão sendo infectadas apenas por esse vírus que está circulando na nossa humanidade. As pessoas estão sendo infectadas por esse vírus social chamado fake news. E nós precisamos, eu gostaria de contar com a ajuda das pessoas que estão aqui me ouvindo. Vamos fazer uma campanha, sei lá, vamos conversar com as pessoas que estão à nossa volta para nós pararmos de passar essas mensagens negativas. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma notícia que o número de casos vem caindo, que o número de falecimentos vem caindo. Isso você não vê chegar para nós. Você precisa buscar muito essas informações. E nós não podemos permitir que isso nos infecte, né? Que isso possa nos levar a ficarmos tristes, deprimidos por causa disso tudo que está ocorrendo. Então vamos ser fortes, vamos levar essas mensagens positivas com vida 20. Não vamos permitir que isso nos esmoreça, né? Outra causa, ignorância. Não vamos levar isso para o lado pejorativo. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Como é que eu vou poder falar sobre alguma coisa se eu não conheço aquilo? Como é que eu posso dizer, reencarnação não existe? Como assim? O que você pode dizer sobre isso? Por que você está chegando a essa conclusão? Por que se fala tanto em fé raciocinada? A fé raciocinada nada mais é do que você se embasar de conhecimento para que aquela sua fé que já está alimentada do seu sentimento, ela ser reforçada com a sua certeza pelo seu raciocínio lógico. O orgulho, no sentido de falta de humildade, também nos leva à queda moral. Quando, por exemplo, eu não aceito uma ajuda, quando eu superestimo a minha capacidade de resolver, eu não converso com ninguém, eu me isolo, pronto. Daqui a pouco eu estou caindo no vício, eu estou realizando alguma coisa que vai me fazer chegar a essa queda moral. Um remédio suficiente, talvez, e fundamental nessa hora: orar e vigiar. Talvez nesse momento que estamos vivendo hoje eu precise vigiar bastante. Primeiro, vigiar o quê? Os meus sentidos. Chegou a mensagem, eu vou vigiar. O que essa mensagem aqui está falando? Morreu... Não, isso aqui é negativo, não vou passar. Isso aqui, não sei. Também não vou passar, não. E orar. Gente, nunca foi tão importante nós vivenciarmos a ligação com o Pai. Quando um pensamento, os nossos amigos espirituais às vezes nos falam nos pensamentos intrusos. O que pode indicar processos obsessivos? Pensamentos intrusos, onde você
vem um pensamento à sua mente que você normalmente não teria. Quando isso ocorrer, não se preocupe porque o NER está fechado. Ore, se ligue com os nossos amigos espirituais. Uma coisa muito importante, talvez, aqueles que tenham o poder de imaginação, procurem visualizar aquela parte de trás ali, quando nós estamos fazendo a palestra, a figura de Ramatiz, a figura de Jesus, a figura de Kardec. Vamos nos transportar para o NER. Se eu não consigo estar no NER, vamos trazê-lo até nós. Vamos visualizar as pessoas que gostam da Umbanda, né? Todos nós, aliás. Vamos visualizar o altar, quer dizer, aquela levantado, né? Quando nós estamos lá nos dias, né, de gira, onde está o altar, vamos olhar para o altar. Lá no Facebook nós vamos encontrar fotos, se tivermos dificuldade de imaginar. Vamos visualizar, vamos nos transportar para aquele lugar que nos traz felicidade, que nos traz calma, que nos traz essa felicidade de estarmos juntos. Que não podemos nos abraçar fisicamente, mas certamente hoje, nesse horário onde que todos nós estamos juntos, nós estamos podendo nos abraçar nas linhas da internet. E o nosso querido Huberto Roden, não está escrito errado não, tá? O nome dele é assim mesmo. Quem quiser procurar na internet, Huberto Roden. Deus fez o homem o menos possível para que o homem se faça o máximo possível. Se nós precisássemos traduzir, nós não fomos criados simples e ignorantes? Você quer menos possível do que isso? E nessa trajetória do bruto ao anjo, quando nós chegarmos a essa condição de espírito feliz, o espírito perfeito, superior, como vocês queiram colocar, nós, seres humanos, o homem no sentido de ser humano, de humanidade, nós estamos fazendo o máximo possível. E o mais bonito dessa história é que ninguém nos carregou no colo. Se nós hoje estamos sofrendo pelas bobagens que nós fizemos em algum momento da nossa história reencarnatória, toda a felicidade também é construída por nós. O mérito é nosso. Quando Deus cria todos esses sistemas onde nós estamos hoje, com lei de causa e efeito, por exemplo, é para garantir que aquele que alcança, alcançou porque fez por merecer. Se nós merecemos a tristeza, a alegria também. Então, os momentos alegres que nós temos foi porque nós criamos esses momentos. E estamos caminhando a passos largos? Acho que não. Acho que não. Né? Mas essa é a opinião minha. Mas estamos caminhando. O importante é que não seja, se talvez rápido não estejamos conseguindo, mas que pelo menos não estejamos parados. Que estejamos dando passos e passos e mais passos na direção do máximo possível. Qual é o teu máximo possível hoje? O meu máximo possível hoje é eu estar em casa, ouvindo a palestra online do NER, fazendo pensamentos positivos e ajudando na medida do possível. Esse é o meu máximo possível. Mas eu vou conseguir fazer esse meu máximo. Eu estou trabalhando para que eu consiga fazer isso. E olha só, nós vamos buscar aqui no Livro dos Espíritos toda a lei moral. Nós vamos encontrar lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Quem tiver aí, eu dou um tempinho para procurar se quiser. Que eu abri aqui, que eu vou ler algumas. Então, nós temos a lei divina ou natural,
lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de Leandro, existe uma lei de destruição? Sim. O que são os terremotos? O que são as tsunamis? O que é uma estrela que perde o seu brilho e aí novas estrelas vão nascendo, né? A transformação através da destruição. Lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, a lei da justiça, de amor e caridade, lei da perfeição moral. Então eu vou abrir aqui, até vai ser o acaso. Eu vou pegar o início e vou pegar o final das leis morais. Isso eu pensei nisso aqui agora, gente. Espera aí só um instantinho que eu estou aqui com o Livro dos Espíritos aberto. E vou abrir. Oh, meu Deus, vamos lá. Eu quero pegar o final das leis morais. Quem quiser, lei da igualdade, termina na 383. Então, eu vou pegar aqui 383 e vou escolher aqui ao acaso uma das leis. Fazendo aqui um procedimento, vou abrir aqui o acaso. Caímos na lei do progresso, pergunta 799 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Resposta dos Espíritos. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão os seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir o seu futuro por meio do presente, destruindo preconceitos de seitas, castas e cores. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, a lei do progresso nos traz essa maravilha, em que eu preciso ver o meu irmão do jeito que ele é. Nessa personalidade, ele está com uma cor diferente da minha. O sangue dele é da mesma cor que o meu. Eu fui criado simples e ignorante como ele. Entrei na rede das vidas sucessivas a partir do momento da individualização, em que eu comecei a ter consciência e individualidade, ele também. Nós somos irmãos. Por quê? Porque somos filhos do mesmo Pai, que fomos criados igualmente. Por que eu sou melhor ou pior do que ele por conta da cor? Ou porque eu nasci num país onde existe uma condição material maior do que a minha? Amanhã eu posso renascer num país completamente entregue à pobreza e à miséria. Amanhã eu posso renascer num planeta inferior ao meu, dependendo única e exclusivamente das minhas decisões. Então nós vamos poder encontrar dentro, vamos lá na lei de destruição? Olha só, guerras. Qual a causa que leva o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Daí porque, para eles, a guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas. E quando se torna necessária, sabe fazê-la com humanidade. Então vocês vejam que, dentro das leis morais, gostaria de sugerir a todos que durante essa semana possam pegar o Livro dos Espíritos. Quem não tiver a FEB, é só entrar no site da FEB. A FEB tem uma distribuição gratuita dos arquivos
estado PDF, para que você possa ler no computador, de graça. Então, a questão material, o custo do livro já não nos impede mais de podermos estudar. Então, gostaria de sugerir àqueles que possam, né, que gostem de ler, que achem que é interessante, eu sugiro que possamos pegar lá a terceira parte do Livro dos Espíritos e ver a lei moral. Então, quanta coisa interessante e importante os nossos queridos amigos espirituais nos trouxeram. E voltando lá no Livro dos Espíritos, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Lei natural, né? Se Moisés teve um trabalho danado, subiu no Monte Sinai. O nosso querido Chico, num programa de televisão, Pinga Fogo, lá pelos idos de 1970 e alguma coisa, foi muito engraçado, porque algumas perguntas, né? Era um programa que tinha que durar, 1 hora, e eram 3 horas de duração o programa, o Chico ainda estava respondendo perguntas. E num determinado momento, o apresentador o apresentador, não foi nem o Chico, faz uma brincadeira, né? Querendo dizer que os 10 mandamentos foi uma das primeiras psicografias registradas, né? Porque o médium Moisés recebeu de Deus as informações e colocou lá nas tábuas os 10 mandamentos. Achei muito interessante quando eu vi isso. Eu tenho um DVD desse Pinga Fogo, muito, muito, muito interessante. Então, essa lei natural, nós estamos envoltos nela a todo momento. E a lei natural, a gente entende o que a gente deve fazer ou deve deixar de fazer. E por que a gente é infeliz quando dela se afasta? Não está escrito lá? Não roubar. Isso é uma cena que eu jamais vou me esquecer, porque já aconteceu comigo. Eu tinha uma Fiat 147, já contei isso aqui para vocês. Acreditem, eu gostava de uma Fiat 147 e eu só descia, eu morava ainda em Petrópolis e descia para trabalhar com ela em dia que era para receber o salário, que aí eu já ia direto no supermercado, etc. Aí eu saí para almoçar, quando eu cheguei procurei o carro. Eu que sou uma pessoa extremamente distraída, eu já comecei a pensar, meu Deus do céu, onde foi que eu coloquei o carro? E aí quando caiu a ficha, eu verifiquei que eu fui roubado, né? Me levaram a Fiat. Logicamente eu me senti profundamente infeliz naquele momento. Mas hoje, né, claro que na época eu já fazia parte da doutrina espírita, a diferença, né, de quem acredita realmente na reencarnação, na lei de causa e efeito e etc., é que você talvez leve menos tempo infeliz, mas todos ficamos, né? Então você se sente assim deprimido, a primeira coisa que você pensa, né, meu Deus, o que eu fui, o que eu fiz para merecer isso? Se você realmente acredita naquilo que a gente estuda, a gente vai pensar na mesma hora. Leandro, você foi roubado? Então porque você roubou, cara. Em algum momento da sua vida você aprontou alguma coisa que hoje você já tinha condição de entender e você expiou a sua falta. Parece conversa de maluco, né? Mas essa conversa de maluco às vezes é muito boa. Às vezes nós precisamos conversar um pouco conosco. É bem, bem interessante. Mas você veja, a lei natural é simples, ela simplesmente está dentro de nós. A gente sabe exatamente o que tem que fazer e o que não pode fazer. Aliás, vamos mudar essa frase, né? Não é o que a gente não pode, é o que a gente não deve. E essa lei de Deus é eterna? Sim. E aí os amigos espirituais, né, através do Espírito de Verdade, ele complementa. Ela não é só eterna, ela é imutável, como o próprio Deus.
Então, nós ainda não compreendemos, quando a gente fala, né, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Alguns diriam, é o Criador incriado. Não tem início e não tem fim. Cada explicação acho que fica pior para a nossa cabeça, né? Mas o que a gente precisa entender? Que a lei de Deus é a mesma em qualquer momento. Ah, Leandro, mas já existiu em algum momento em que a pessoa podia comer o coração do seu adversário numa luta porque ele acreditava... Não, isso é uma lei humana. O povo lá, ele criou lá essa lei humana e que ele acreditava que isso acontecesse. Agora, a questão de não matar, não roubar, não desejar o que o outro possui, se nós voltarmos lá para os pecados capitais, preguiça, luxúria e todos aqueles outros itens que lá se encontram, né? Todas as vezes que nós vamos de encontro a esses itens que falamos, nós estamos indo de encontro à lei, que é eterna e imutável, nós sofremos. Porque, olha só, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. É mais profundo do que só eterno. Não muda. Daqui a 500 milhões de anos, a lei será a mesma. A lei de Deus, né? É claro. Então, será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens que noutra época lhes proibiu? Resposta do Espírito de Verdade. Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis porque são imperfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, vamos tentar imaginar algo do tipo: nós não falamos aqui que nós somos iguais perante Deus, que não existe diferença entre credo, cor e nada disso? Então, na realidade, o homem, no sentido do seu sexo masculino, e a mulher no sexo feminino, são iguais. Por que em determinado momento da nossa humanidade tiveram que existir as chamadas mulheres sufragistas? Quem eram essas mulheres? Mulheres que precisaram reencarnar, acredito eu, que com uma missão, para mostrar para a humanidade que elas tinham direito também a votar. Olha só. Mas a lei de Deus é imutável. O homem e a mulher sempre foram iguais. A lei do homem é que precisou se aperfeiçoar para que a mulher, em determinado momento, pudesse votar. Hoje, quando nós falamos isso, a primeira coisa que nós pensamos é: nossa, que absurdo. Mas tenta imaginar as pessoas daquela época. Tenta imaginar as pessoas reencarnadas naquela oportunidade. Nós, que hoje estamos aqui juntos nesse momento, podemos ter participado lá daquele e tenhamos sido contra essas pessoas que hoje, na mesma situação, acham que é um absurdo. Percebe? Porque ao melhorar, os homens melhoram as suas leis. Ou, né, fazem leis maravilhosas, mas não a cumprem. Aí é um problema duplo, né? Porque ele vai de encontro uma lei humana e a lei de Deus, juntas, né? Então, assim, não é que o Deus, em determinado momento, fez uma prescrição diferente. Nós, homens, né, no sentido de ser humano, é que nós criamos essas leis imperfeitas e precisamos, ao longo do tempo, melhorá-las, de acordo, inclusive, com a nossa evolução. Leis de trânsito, quando só existiam carroças, a lei precisou ser mudada, né? Por quê? Porque o progresso fez com que essas leis precisavam ser modificadas. Não precisa ir muito longe. Tem algumas séries de televisão que, inclusive, nós assistimos,
que era sobre a sociedade do ano de 1960, mais ou menos, 62. Não existia uma pessoa que não fumasse. Todos fumavam, homens, mulheres, todos. Aí chegou um determinado momento em que as pessoas começaram a ver que as pessoas estavam morrendo. Então, algumas coisas modificaram para que as pessoas pudessem... você veja, lei, né? Em termos de lei. Se você pegar um filme mais antigo, as pessoas fumavam dentro de restaurante. Hoje não pode. Foi feita uma lei para que nós pudéssemos viver melhor socialmente. Livre-arbítrio. Alguns podem imaginar que o livre-arbítrio é uma pegadinha de Deus, mas vamos ver se é. Nós tiramos lá do Wikipedia, ou Wikipédia. Livre-arbítrio ou livre-alvédrio são expressões que denotam a vontade livre de escolha, as decisões livres. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha autônoma, errei aqui no acento, realizada pela vontade humana. Então, é a minha capacidade de realizar alguma coisa, uma capacidade de escolha. Livro dos Espíritos, lá na pergunta 843. O homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Resposta do Espírito de Verdade. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar, ou seja, de realizar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Talvez muitos aqui podem... Nossa, mas espera aí. Nem sempre a gente pode fazer as coisas, né? Eu estou limitado por uma lei, eu estou limitado por uma situação, eu estou circunscrito numa sociedade, mas se você quiser quebrar as regras, você continua com a sua oportunidade de realizá-lo. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Resposta. As predisposições instintivas são as do espírito antes de reencarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de querer é poder. Vamos, através do exemplo, né, fica bem fácil da gente entender. Vamos imaginar uma seguinte situação, já que nós acreditamos em reencarnação. Imagina uma pessoa que foi alcoólatra 5 vidas seguidas. Ele, inclusive, já precisou renascer com dificuldades no trato digestivo por conta dessa questão reencarnatória. A pessoa, né, esse espírito, é alcoólatra. Chega a 6ª reencarnação. Qual é a predisposição instintiva, como está aqui escrito, desse espírito? Ser alcoólatra. Só que antes de reencarnar, foi combinado com ele o seguinte, falei, olha, está na hora de você imaginar, porque ele já percebeu todas as dificuldades que ele criou, por conta do alcoolismo ele gerou dificuldade em outras pessoas, abandonou a família, foi abandonado pela família. Olha quanta coisa que o alcoolismo pode realizar. Né? E antes de reencarnar, é colocado assim, olha, eu vou colocar você numa família religiosa, onde os pais vão se dedicar a você, se precisar internar você, eles vão internar, se precisar te amarrar dentro de casa, eles vão fazer de tudo que eles puderem para te retirar dessa situação. Vamos à frase aqui embaixo. Lembrai-vos de que querer é poder. As pessoas podem ir no AA, Alcoólicos Anônimos, podem procurar casas como o NER, podem procurar atendimentos nas dioceses,
podem procurar atendimento nas igrejas evangélicas. Em todo lugar você vai encontrar pessoas dedicadas ao problema do alcoolismo. Aliás, o lema dos Alcoólicos Anônimos é luminar. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quiser parar de beber, o problema também é nosso. Você veja que esse também é muito forte, porque ninguém vai fazer nada por aquela pessoa, ele só vai parar se quiser. Então, a questão, por exemplo, hoje da depressão. É claro que existe uma situação de saúde, né? A pessoa precisa procurar um profissional, um terapeuta, várias pessoas de várias especialidades para ajudar essa pessoa. Mas da mesma forma, ela só vai começar um caminho de cura, se pudermos falar dessa forma, se procurar ajuda. Toda solução inicia quando essa pessoa levanta a mão e diz: eu preciso de ajuda. Não adianta todo mundo se unir e fazer tudo por aquela pessoa se ela não deseja melhorar-se. Precisa partir. Então, vocês vejam que o exercício do livre-arbítrio, da onde que ele se inicia? Do próprio. Alguns casos, sim, aí a gente precisa ser bem específicos. Às vezes a espiritualidade é tão sábia e tão caridosa que retira de nós, numa reencarnação, a oportunidade de fazer bobagem novamente. Por exemplo, um suicida contumaz. O que a gente quer dizer com isso? Uma pessoa que suicidou várias vidas. Muitas das vezes ele renasce numa situação de estar preso a um leito, dependendo das pessoas. Existem doenças várias, como a ELA, por exemplo, em que a pessoa fica totalmente travada no leito, aonde essa pessoa não vai ter condições, ela vai passar uma vida inteira naquela situação e não terá a possibilidade de suicídio novamente. Isso é uma misericórdia divina, né? Muitos, às vezes, podem encontrar em Deus um procedimento de maldade, entre aspas, mas que, na realidade, é o melhor que poderia acontecer para aquele espírito. Então, às vezes é difícil da gente entender isso, mas é fundamental que nós possamos compreender. Então, o livre-arbítrio nada mais é do que uma certidão de maioridade dada pelo pai ao filho quando ele atinge a fase hominal. O espírito, criado simples e ignorante, traz o mais importante dom que o Criador lhe concedeu, o livre-arbítrio. Usando, o espírito cria sua evolução, através dos erros, dos acertos, caindo, levantando e aprendendo. Os nossos filhos com 8, 9 anos, eles têm um livre-arbítrio limitado. Um filho com 9, 10 anos vai chegar para o pai: pai, eu tenho uma festinha ali na casa do meu amigo, me empresta aí a chave do carro. Não vai receber, ele tem um limite para essa, né? São vários e vários momentos, né, que nós vamos vivenciar isso. Então, usando esse livre-arbítrio, nós criamos a nossa evolução. A assistência divina, através dos emissários, está sempre à disposição da alma, que é o espírito encarnado. Não para fazer o que compete a ela realizar, mas sustentando-a no caminho correto do progresso espiritual, desde que ela aceite. Nenhuma entidade espiritual pode ultrapassar o limite do respeito ao livre-arbítrio individual, né? Esses exemplos que nós damos com relação ao livre-arbítrio, nós podemos aqui falar uma noite inteira sobre esses exemplos. Mas nós aqui, né, se nós fizéssemos aqui um exercício,
Nós poderíamos ter várias ocasiões em que você veja a própria síndrome de Down em termos, é um limitador. Quando você encontra pessoas com hanseníase, elas precisam ser internadas em locais para que passem por tratamentos, porque é algo contagioso. Talvez uma pessoa que passou várias vidas sem sequer abraçar ninguém. Então, a própria magia, né, aqueles que fizeram uso da magia, têm essas dificuldades reencarnatórias. Então, os exemplos são vários. Né? Então, é como se nós estivéssemos numa estrada, como nessa imagem, onde eu preciso escolher se vou para a direita ou se vou para a esquerda. Não olhando literalmente a qualidade do caminho, nem sempre o caminho mais fácil. Aliás, Jesus, mais uma vez Jesus, lá nos seus ensinamentos, ele fala da porta estreita. A atração das coisas fáceis é uma porta larga que nós encontramos na nossa vida. Quando pessoas, né, que não têm essa noção, em que parece dinheiro fácil, aí encontra lá alguém que diga, olha, o produto custa 10, se você cobrar 20, 10 é seu. Olha só. Né? Então, lá na frente, o que isso pode causar como consequência? Você ter dificuldades por conta de retirar esse material naquele momento que você tirou há 2, 3 vidas atrás. Parece complicado, mas os exemplos são vários. Nós poderíamos deixar aqui para todos vocês um dever de casa. Né? Estamos aqui quase terminando. Um dever de casa. O que é o dever de casa? Se nós formos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, nós vamos encontrar essa frase. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Esse é ou não é a pegadinha, vamos dizer assim, do livre-arbítrio? O livre-arbítrio diz claramente, você pode fazer o que você quiser. Olha só, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não está escrito lá na lei não roubar? Me é permitido roubar ou não, através do livre-arbítrio? Que dirá a mídia, né? Eu aqui pedindo a vocês para não passar fake news e a gente está lembrando. Me é permitido. Se eu quiser roubar, eu roubo. Mas não me convém. Por quê? Porque eu sei que através da lei de causa e efeito eu vou sofrer. Tudo me é permitido, mas eu não vou deixar que as coisas me dominem. Vamos trazer um pouquinho mais para nós. É claro que me é permitido esquecer várias coisas que eu preciso fazer para poder comprar o melhor telefone que vocês possam imaginar. Eu posso deixar de comprar uma roupa, eu posso deixar de alimentar um filho, eu posso guardar tudo aquilo, mas o que eu não posso deixar que me domine? O materialismo. Eu não posso servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Eu não posso servir a Deus e não posso servir a Mamon, que significa o mundo material. Eu sei que eu preciso comer, preciso vestir, preciso auxiliar as pessoas, e para tudo isso eu tenho que ter recursos financeiros para tal. Mas o que a Deus eu preciso entregar? Um tempo, aquele tempo em que eu dedico só para a materialidade. Eu não posso equilibrar essa situação? Acredito que sim, né? Então, esse é o nosso dever de casa. Fazer com que nós imaginemos as palavras de Jesus, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembrar que o Evangelho é a melhor e maior
ferramenta que eu posso ter. Mas essa ferramenta, ela não pode ser adquirida, lida ou estudada ao pé da letra. A letra é morta. Eu preciso compreender o seu significado, né? Então nós vamos encontrar, por exemplo, livros muito bons, como do nosso querido Rodolfo Caligares, que é o estudo das parábolas. Ele nos ajuda na explicação, né? Por exemplo, dessas passagens do Evangelho. Meus caros, chegamos aqui ao final. Vocês vão perceber que eu vou colocar a minha imagem no próximo slide, mas essa imagem foi gravada. Mas da mesma forma, quando nós formos fazer a nossa prece, ela será também ao vivo, ok? Então nós vamos, quando a gravação for interrompida, a prece será feita novamente junto com vocês, tá bom? Então vamos seguir aqui, terminamos o nosso estudo de hoje, vamos partir agora para a parte final. Já podemos começar o nosso procedimento de retirar o paninho. Vamos assistir a gravação. Olá, estamos de volta. Nesse momento nós vamos nos preparar para fazer a nossa prece de encerramento. Então eu vou pedir a vocês que separem a sua jarra. Por favor, vamos tirar o paninho, vamos deixá-lo aqui do lado. Eu vou virar aqui vou deixar a jarra aqui. Nós vamos colocar as mãos sobre a jarra para que nós possamos fazer a nossa prece. Então, nesse momento, nós vamos parar a gravação para que novamente possamos fazer a nossa prece unidos. Então, ficará somente essa imagem e ao término nós poderemos tomar da água, colocando a água num copo. Depois nós poderemos fazer, como nós já explicamos, apenas uma pequena prece individual para que os nossos anjos de guarda possam colocar aquele remedinho separado para nós, ok? Então nós vamos colocar as nossas mãos agora e preparar para fazer a nossa prece. Graças a Deus, amigos espirituais. Obrigado, Jesus, por cuidar de nós, por cuidar do nosso planeta. É o Senhor que se encontra no Lêmia, e nós estamos aqui juntos, com a graça de Deus, criados simples e ignorantes, para termos essa evolução através da lei de causa e efeito, do livre-arbítrio e principalmente das leis morais. Nesse momento de prece, onde nós elevamos os nossos pensamentos, nós gostaríamos de pedir uma ajuda aos nossos mestres da cura, pela nossa querida Janaína Sampaio Bento de Faria, que se encontra internada no CTI do Barrador. Que os nossos amigos espirituais possam chegar até ela com essas energias bondosas que certamente estão sendo aqui geradas, para que chegue até a nossa irmã, para que tenha pronto o restabelecimento. A nós, vigiar e orar. Orar e vigiar. Que nós possamos finalmente nos ver como filhos de Deus, nos enxergarmos como verdadeiramente irmãos nessa caminhada bondosa. Que certamente nossa vovó Benedita se encontra ao nosso lado, nosso irmão Bento, demais amigos espirituais do Núcleo Espírita Ramatiz, nossos irmãos Exus responsáveis pela disciplina, nossos pretos velhos, amorosos, caboclos, e todos esses irmãos que certamente se encontram próximos de nós. Assim, com a permissão de todos esses irmãos, Jesus, Kardec, Ramatiz, mas sempre, acima de todos, está Deus, nosso Pai, o Criador, o qual pedimos a permissão para encerrarmos mais uma palestra do nosso querido NER,
dando juntos felizes, graças a Deus. Fiquem com Deus nesse término de domingo e que tenham uma excelente semana protegido pelos nossos amigos espirituais e que possamos cuidar dos nossos queridos. Fiquem com Deus. Até logo.